E aí pessoal, isso aqui não é bem um tutorial, mas eu queria mostrar para vocês como fazer uma sapateira gastando pouco. Aqui em casa a gente começou a decorar o apartamento e aí nós decidimos fazer algumas coisas. E aí a sapateira foi uma das coisas que a gente achou que dava para fazer bacana. Nessa sapateira a gente gastou só de madeira acho que uns 20 e poucos reais, mais o verniz, cola, alguns parafusos. Nessa sapateira aqui, eu fiz na semana retrasada, só que eu utilizei um verniz, esse aqui, Sparlac, extra marítimo, não sei o que, natural. O problema é que o natural, ele deixa amarelado, não sei se dá pra ver. E aí a gente não gostou do resultado e eu tive que relixar todas as peças. Só que aí dessa vez a gente lixou só as partes que vão ficar para frente e para cima, e aí as partes de baixo e a parte de trás a gente deixou na cor que estava amarelada mesmo. E aí depois eu comprei esse outro aqui, selador incolor. E aí depois de um tempo é que eu fui descobrir que as diferenças do da tonalidade. O incolor é como se fosse não, né? É zero tonalidade. E aí a gente tem o transparente, que adiciona um pouquinho de cor. E aí o natural, ele já adiciona mais cor. Aí o natural vai deixar o seu tom amarelado. Se a pessoa quer um tom desse mais amarelado, aí ela utiliza o tom, né, que ela quiser. E aí a gente comprou. A gente foi na madeireira e comprou 4 ripas com 3 metros, de 3 centímetros por 1,5 dessa aqui. Ela vem uma vareta com 3 metros e aí a gente cortou todos os tamanhos. E aí ficaram 12 pedaços de 65 centímetros, 4 pedaços de 53, que os 12 pedaços são para fazer as prateleiras. E aí a gente comprou a gente cortou 4 pedaços de 53, que vão ser as partes verticais, e cortou 6 pedaços desse aqui, ó, que vai ser o suporte de cada prateleira. E aí de parafusos, 12 parafusos desse aqui, 40 por 3,5, e 12 parafusos desse aqui, de 25 por 30, aliás, 25 por 3. Para a montagem da estrutura dela, eu queria que os parafusos não ficassem à mostra na frente. Não sei se dá para ver. Então eu coloquei o parafuso por trás de do que seria a prateleira. E aí a base da prateleira vai vir por baixo. E aí depois vem a outra parte da sapateira por aqui, por trás. E aí os parafusos que vão segurar a prateleira, eles vão vir por baixo. E aí não fica aparente. Só os parafusos que vão ficar aparentes vão ser os da parte de trás, quando ela estiver encostada no canto. E aí você só vai conseguir ver esses 2 parafusos aqui. Mas eu acho que não atrapalha não. Aí eu vou começar a montagem da segunda parte dela. E aí eu vou usar essa cola aqui para poder ajudar na colagem. Eu já deixei isso aqui praticamente nos quadros. E aí
cada peça já está furada, porque como eu desmontei, então ela já estava toda montada. E aí eu anotei aonde era cada madeira para poder me ajudar. E aí, para as madeiras ficarem todas alinhadas certo na mesma linha, eu fiz uma linhazinha embaixo, de um lado e do outro, para poder me auxiliar. Cada linha já está no esquadro. E aí eu faço só a colagem exatamente em cima da linha, para poder não ficar fora. E depois eu coloco o parafuso, depois que a cola já tiver secado um pouco. Pressiono por alguns segundos, só para poder ela segurar. E aí você vê que as partes de trás, as partes que não vão ser visíveis, continuam sujas, porque eu não lixei. Esse verniz marítimo, ele é muito difícil de lixar. Eu tive que raspar. Eu tive que raspar o verniz com essa faquinha velha aqui. E aí você raspa com ela bem na vertical, assim, no ângulo bem vertical, fazendo bastante força. E aí foi o que ajudou, porque a lixadeira ali, ela não conseguia tirar não. A lixa ficava embolorada e ficava com as coisinhas pretas, ficava com a sujeirinha preta. E aqui eu vou começar a parafusar. Eu comprei essa parafusadeira aqui quando a gente fez outros móveis pela casa. A gente fez um guarda-roupa, a gente fez os armários do banheiro. E aí isso ajuda, essa parafusadeira ajuda muito na hora de montar e desmontar. Note que, como já estava furado, eu não vou precisar furar de novo, mas na primeira montagem o ideal é utilizar uma broquinha de ferro um pouco mais fina que a espessura do parafuso, para poder fazer um furozinho guia, porque senão corre o risco de rachar madeira. Eu vou começar a montagem da primeira prateleira, e aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma madeirinha por baixo, que vai ser o suporte da prateleira, só que eu vou fazer o da primeira. Pegar um pouquinho de cola, certificar que a madeira está para o lado que eu quero. Pinguinho de cola. E aí eu venho aqui com o meu esquadro. E aí já tá colado. Fazendo a outra aqui. Cada uma, quando eu fui desmontar, eu não sei se dá pra ver, tem escrito aqui 1B. Queria dizer que era o lado A e o lado de cá seria o lado B da primeira prateleira, para poder montar no lugar certo quando eu fosse recolocar. Mas quando a pessoa vai fazer pela primeira vez, eu acho que não precisa. Tentar deixar alinhado o melhor possível.
E aí depois que eu coloquei o cola, esperar um pouquinho, deixar secar e depois colocar o parafuso. Parafusinho menor para poder não ultrapassar o tamanho das duas madeiras. E aí eu vou botar um pinguinho de cola, já deixei alinhado. Vou colocar um pinguinho de cola de cada lado. E aí eu vou encaixar uma na outra, certificando que todos os lados estão alinhados, que as partes já estão se encaixando, para que não fique nenhuma sobra para nenhum dos lados. E aí depois dá um pouquinho de pressão para poder garantir que a cola vai ficar ok, vai ficar bem colada, para ela não se desmontar. Depois de coloque o parafuso. Note que o parafuso entrando por baixo ele precisa entrar enviesado por causa do próprio tamanho da parafusadeira. Mas isso não atrapalha. E agora a sapateira já começa a tomar forma. Falta colocar a parte de cima, que vão ser as prateleiras, a parte da prateleira. E aí eu vou utilizar essa caixinha aqui, ó, que veio com o protetor auricular. E aí, estranhamente, ela é o tamanho exato do espaçamento que eu preciso. E aí eu vou colocar as madeirinhas, tomando cuidado para ela ficar pro lado da frente, que é o lado que eu queria. E aí depois eu coloco um pouquinho de cola. Pressiona, verifica se as laterais estão boas. Pronto, é isso. Como eu disse, os parafusos que dão para ver são esse e o último. Pronto. Mas aí a frente fica assim, bem limpinha. E eu acho que era isso. Eu vou terminar de fazer as outras partes. Colocar a armadeira de baixo, depois colocar as duas ripas de cima. E depois eu mostro como ficou. Agora eu vou terminar de parafusar as partes de baixo. Aí aqui eu terminei a montagem da sapateira. Como eu falei, só aparecem os parafusos dos cantos na parte de trás. Ela fica com a montagem bem limpa. Você não vê nenhum parafuso na frente. E aí eu acho que era isso que eu queria. Eu espero ter conseguido mostrar para vocês como eu montei. Depois eu vou tentar mostrar como foi o processo de cálculo para poder fazer caber
todos os pedaços nas 4 ripas. E aí eu vou terminar de lixar, passar a seladora e depois eu mostro quando ela estiver totalmente finalizada. Agora nessa segunda parte do vídeo, a gente vai passar a seladora. Eu comprei essa aqui, ó, da Ikine mesmo, seladora concentrada, importante, incolor, porque eu queria que ela deixasse a cor o mais próxima do pênis possível. Eu vou passar com um pincelzinho e no final eu comprei um thinnerzinho só para poder limpar o pincel. E se você quiser diluir a seladora, você precisa comprar um thinner que seja apropriado para nitrocelulose, que é a base dessa seladora aqui. E aí geralmente atrás de cada lata de thinner ele tem dizendo qual a versão correta para cada tipo de tinta ou verniz que você estiver usando. Aí a gente vai passar a seladora, a gente vai usar mais ou menos 2 a 3 demãos e deixa secar de 2 a 3 horas, e entre cada demão passa uma lixa 320 ou uma lixa 400 para poder deixar bem lisinha. Eu vou fazer o processo de pintura dela agora e aí depois eu vou mostrando conforme for finalizando. A gente passa uma passada bem firme, seguindo o veio da madeira. Não precisa passar muito. Se você quiser, você pode diluir com um thinner apropriado. E aí você tem que olhar na embalagem de cada fabricante qual o thinner correto e qual a quantidade de thinner para cada tipo de tinta. E aí depois... E aí é isso.